O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje no Brasil nós celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, chamados assim as duas grandes colunas que Cristo edificou para sustentar a sua igreja. No Evangelho de hoje nós vamos meditar a confissão de fé de Pedro, que caracteriza a sua relação íntima e profunda com Jesus. E na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, da carta de São Paulo a Timóteo, nós percebemos o vigor missionário da igreja, através de Paulo, percorrendo tantas regiões. Então podemos dizer que Pedro e Paulo são duas faces de uma só igreja apostólica, e por isso que hoje nós celebramos a festa, a memória destes dois grandes apóstolos. Eu vou me deter mais ao Evangelho de hoje. A liturgia da palavra nos dá a possibilidade de muitas reflexões, porém o nosso tempo não nos permite, e nesse sentido eu prefiro focar mais no Evangelho que nós acabamos de ouvir. E gostaria de tomar o primeiro ponto do Evangelho. Nos é situado a geografia onde Jesus está com os seus discípulos. De acordo com o texto, qual é a região que Jesus está? Cesareia de Filipe. Quando você visita Israel, um dos lugares que você chega é a cidade de Cesareia de Filipe, porque lá tem uma particularidade muito interessante. Você tem em Cesareia de Filipe as nascentes do Rio Jordão, que é um grande manancial de água doce que percorre boa parte de Israel. Então é uma região muito bonita. Mas o objetivo de Jesus em estar em Cesareia de Filipe é por uma particularidade que nos chama a atenção. Em primeiro lugar, era uma cidade, um território pagão. Ali existia um grande santuário dedicado ao deus Pan. E esta região foi marcada pelo culto a Baal e as diversas
divindades. Jesus leva os seus discípulos para uma região pagã. Primeiro ponto. E o segundo ponto, esta cidade, ela foi construída por Herodes, e lá ela recebe o nome do imperador César, por isso que a cidade se chama Cesareia. E na época do Império Romano, você cultuava o imperador como um deus. Olha como a história é atual. Será que na atual conjuntura que nós estamos vivendo, tem gente cultuando a autoridade política como se fosse Deus? A gente encontra em vários lugares. Naquela época, o imperador possuía uma característica divina, ele também era cultuado. Então, o que Cesareia de Filipe tem a nos dizer? É um lugar de culto pagão, de adoração aos vários deuses, mas também é um lugar de culto político, à pessoa do imperador. E vai ser neste lugar que Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Qual é a pedagogia que está por detrás desta atitude de Jesus? A igreja nasce simbolicamente, não dentro de um santuário judaico, mas na fronteira do mundo pagão, que ela é chamada a evangelizar. Hoje nós celebramos Pedro e Paulo como duas colunas da igreja, e o Evangelho nos aponta para esta geografia pagã, para dizer que são estes os lugares, por primeiro, aonde o Evangelho deve chegar, aonde a igreja deve chegar. E nesse sentido, a pergunta de Jesus, ela é decisiva. E aí nós precisamos agora ir para o terceiro ponto, que é entender a pergunta de Jesus. Quando Jesus se refere ao Filho do Homem, ele estava perguntando sobre quem? Sobre si. Se vocês voltarem ao Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 7, vocês encontrarão o título Filho do Homem, que evoca esta figura da humanidade solidária e escatológica que recebe do ancião dos dias o reino eterno. Então Jesus, ele assume todo o peso da tradição do Antigo Testamento e ao mesmo tempo ele nos oferece uma novidade. Bento XVI gostava de dizer que nesta linha da história da salvação você tem uma continuidade na descontinuidade. Ou seja, em Jesus você tem toda a retomada daquilo que foi do Antigo Testamento, continuidade, mas ao mesmo tempo em Jesus você tem uma novidade, que gera o quê? Descontinuidade. Então Jesus se refere a si, dentro de uma pergunta que deve ser respondida não por um conhecimento apenas intelectual do que eu aprendi, mas o objetivo por primeiro da pergunta
é uma experiência relacional pela via da fé que nos revela quem é Jesus. E agora eu quero voltar no texto com vocês para nós ouvirmos as respostas que foram dadas a Jesus diante da pergunta que ele faz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Tome aí o seu folheto, vamos aos versículos 14, 15 e 16. Nós vamos ter alguns tipos de respostas, e que são muito interessantes para a nossa compreensão, mas ao mesmo tempo para a nossa vivência da fé. Encontraram? Versículo 14. Olha o que eles vão responder a Jesus. Leiamos juntos. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Paremos aqui. A pergunta de Jesus se desdobra em duas respostas. Uma resposta é do senso comum. O que as pessoas dizem sobre Jesus? Então, uns vão dizer que é Elias, outros que é João Batista, outros que é Jeremias, outros ainda que é algum dos profetas que voltou. A resposta não está errada, mas ela está incompleta. Porque reduzir apenas Jesus a um dos profetas do Antigo Testamento seria muito pouco para Jesus. Mas qual era a missão do profeta? Ser boca de Deus em meio à humanidade. Então Jesus, no seu ministério, também exerce o profetismo, mas ele vai além dos profetas. Quando Jesus percebeu que havia aqui uma pluralidade na resposta, é João Batista, é Elias, é Jeremias, é algum dos profetas, Jesus repete agora a pergunta para quem? Para quem já estava caminhando com ele. Nós meditamos isso nas semanas anteriores, Jesus escolhendo o primeiro grupo, formando a primeira comunidade cristã dos 12 apóstolos, e iniciando com ele um itinerário. E agora Jesus repete a pergunta, já não mais para ouvir uma resposta do que diz o senso comum, porque esse evangelho continua muito atual. Você pode ouvir hoje muitas coisas sobre Jesus. Ao perguntar quem ele é, dependendo da fonte que você busca, você poderá também encontrar diversos tipos de respostas sobre Jesus. Senso comum. Jesus repete novamente a pergunta porque ele sai do senso comum do que os outros dizem e vem com a pergunta para onde? Para a dimensão pessoal dos discípulos. O texto apresenta um pronome enfático: vós. Jesus agora desloca a questão do registro da informação do senso comum para o da decisão pessoal. No Brasil a gente utiliza um sinônimo que é você. Então, traduzindo esta pergunta para perto da nossa realidade,
É Jesus hoje me perguntando e te perguntando: quem sou eu? Quem é Jesus para você? A resposta que você pode dar, ela é construção do senso comum, do que você ouve falar sobre ele, ou a resposta que você tem, ela é construída interiormente diante da relação que você estabeleceu com ele na sua interioridade. Esta pedagogia da pergunta quer fazer conosco uma travessia daquilo que a gente ouve falar sobre Jesus para aquilo que Jesus é em mim e para mim. Por isso, a novidade da resposta de Pedro. O que Pedro vai responder? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vocês acham que há uma diferença entre a primeira resposta e a segunda? Ou as duas respostas são iguais? O que vocês acham? Tem diferença ou não tem? Tem diferença. A resposta do senso comum é diferente da resposta pessoal de Pedro. E por que é importante chamar a atenção de vocês para esta particularidade do texto? Porque a resposta de Pedro é uma confissão de fé. Não é fruto de uma resposta certa, de um cursinho que ele fez com Jesus, aprendeu o conteúdo e agora tirou 10 na prova. Não é apenas por uma via de assimilação de um conhecimento racional. Mas a resposta de Pedro é fruto de uma experiência profunda com a pessoa de Jesus pela via da fé. E aqui a resposta de Pedro nos traz 2 adjetivos que qualificam Jesus. Qual é o primeiro? O Messias. É aquele que vem da parte de Deus, aquele que vem da descendência davídica para salvar o seu povo. E esse Jesus, ele é filho do Deus vivo. Nós temos aqui uma categoria ontológica, porque Pedro não diz o que Jesus faz, mas Pedro diz quem é Jesus. E talvez hoje nós estamos muito mais na resposta do senso comum sobre quem é Jesus, do que de fato na resposta de Pedro, que é fruto de uma experiência íntima e pessoal com ele pela via da fé. Qual é a pergunta que hoje nos é imposta? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E quando Pedro faz esta confissão de fé, Jesus estabelece com ele um diálogo que desemboca na missão. Vamos à segunda parte do texto. Tomemos agora os versículos 17 e 18. Encontraram aí? Vamos ler juntos a partir do versículo 17. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão,
filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Paremos aqui. O mérito que Jesus dá a Pedro, pela sua resposta, é apenas fruto de uma atividade intelectual de Pedro? Não. Vai além. Jesus, em primeiro lugar, revela a Pedro que ele é bem-aventurado por causa da sua fé. Porque é o dom da bem-aventurança da fé que nos possibilita uma relação íntima com Deus, e esse Deus se revela quem Ele é. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Nós estamos vivendo esse tempo bonito da festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Então, para você conhecer quem é Jesus, a quem você deve ouvir? O Divino Pai Eterno. É o Pai que nos revela quem é o Filho. E para que a gente conheça a face do Divino Pai Eterno, a quem nós devemos ouvir? A Jesus, o Filho amado, porque é Ele que nos revela o Pai. Isso é muito bonito no Evangelho segundo João, porque a relação entre o Pai e o Filho, entre o Divino Pai Eterno e Jesus é tão íntima, é tão intrínseca, que ninguém pode separá-los. Para conhecer o Filho, você tem que ouvir o Pai. E para saber quem é o Pai, você tem que escutar o Filho. E pode ser que hoje nós escutemos tantas vozes que nos falam sobre Jesus, sobre quem Ele é, mas de repente está nos faltando o exercício de escutar a voz do Divino Pai Eterno. Se você tiver condições, faça esse exercício, vá à Trindade, vá à festa do Divino Pai Eterno e peça ao Pai Eterno esta graça: eu quero te escutar, ó Divino Pai Eterno, porque eu quero conhecer mais Jesus. Nós escutamos tantas vozes que falam sobre Jesus, e às vezes vozes desvirtuadas, que apresentam um Jesus bem distante do Jesus dos Evangelhos, pela nossa incapacidade de escutarmos quem? O Divino Pai Eterno. E quando nós escutamos o Divino Pai Eterno nos apresentando Jesus, nós vivemos a bem-aventurança da fé. Bem-aventurado és tu. E Jesus, pela bem-aventurança da fé de Pedro, nos revela algo belíssimo. Preste atenção. A fé, ela não nasce da carne e do sangue, expressão de Jesus no Evangelho. Mas a fé é fruto da revelação do Divino Pai Eterno. Não é mérito pessoal, pela minha cognição, pelo meu aprendizado, mas é graça, é dom nos dado pelo Pai. E quem vive a bem-aventurança da fé, escutando o Divino Pai Eterno e conhecendo quem é Jesus, recebe uma missão. Perceberam esse movimento no texto? Depois que Pedro revela, pela sua fé, quem é Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o que Jesus faz com ele?
Primeiro lugar, muda o seu nome. Em primeiro lugar, ele é chamado de Simão. Simão, filho de Jonas. E agora, qual é o novo nome que Jesus dá a Simão? Pedro. Observaram isso? Por isso eu te digo que tu és Pedro. O que significa a mudança do nome no Evangelho? Ela diz respeito à missão que a pessoa recebe. Qual é a fé demonstrada por Pedro ao responder a Jesus quem ele era? O sustentáculo da rocha, do fundamento, da solidez. Qual é a pedra na qual Simão se torna Pedro? Qual é o fundamento? Qual é o alicerce? Qual é a solidez? A bem-aventurança da fé. Aqui é mais um ensinamento muito atual para nós. Esse privilégio não é apenas de Pedro, mas este privilégio é de todo aquele que crê em Jesus e que o reconhece pela vivência e pela dinâmica da fé, ouvindo o divino Pai eterno que nos ensina sobre o seu Filho Jesus. Queira você também se tornar esta pedra, como Pedro se tornou pela via da fé. A mudança do seu nome é em vista de uma missão, mas a missão é precedida pela experiência com Jesus. E hoje nós estamos invertendo um pouco esta lógica. E eu tenho percebido, já há 8 anos aqui na paróquia, o número de pessoas que já vieram, já participaram de uma pastoral, já desenvolveram algum trabalho missionário na igreja e depois elas sumiram. Porque o movimento hoje nosso está contrário ao do Evangelho. Você coloca primeiro a pessoa na missão, para fazer alguma coisa na igreja, para ver se depois ela conhece Jesus. Quem sou eu? É a pergunta do Evangelho de hoje. E a lógica do Evangelho é diferente. O primeiro movimento não é do fazer para Jesus. O primeiro movimento é de reconhecer quem é Jesus. É de ser com Jesus. Porque a missão deriva desta experiência de adesão e de fé. E talvez o Evangelho de hoje nos apresente uma correção para nossa pastoral paroquial. Comecemos pela experiência profunda, íntima, com uma pessoa de Jesus que se desdobra na missão. Porque se a gente começa pelo lado inverso, fazendo alguma coisa, exercendo algum trabalho religioso, e de repente existe algum problema, alguma saturação ao longo deste caminho, a gente chuta o pau da barraca e não volta nunca mais. Isso não está longe de nós. E o Evangelho toca uma chaga, uma ferida da nossa realidade pastoral, da nossa realidade paroquial. Por isso devemos ser tocados pela força do Evangelho. Porque Pedro torna-se rocha não por uma qualidade natural. Pedro, ao longo dos Evangelhos, demonstra que tinha muitas fraquezas, muitos limites, como nós também temos. Mas Pedro se torna pedra, porque mesmo em meio às suas fragilidades e dificuldades, ele é tomado pela graça da fé. E aqui reside um conteúdo do Evangelho que gera em nós esperança.
Mesmo em meio às nossas fraquezas, pecados e limites, nós, como Pedro, também somos alcançados e podemos ser tomados pela força da graça. A solidez da rocha não está na firmeza psicológica de Simão, mas está no dom recebido e acolhido da fé que o leva a conhecer quem é Jesus e a dar a sua resposta, o seu consentimento: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. É a fé, dom de Deus, que faz de um homem frágil como era Pedro um fundamento estável que se torna rocha. Minha gente, que profundidade o evangelho de hoje. Pedro só é rocha em virtude da fé que lhe foi dada. A fé é dom que é dado e que precisa ser da nossa parte recebido e acolhido, para que esse movimento aconteça também em nós. E aí Pedro se torna o princípio visível da comunhão, da unidade de toda a igreja. A igreja se sustenta não sobre a força de um homem, mas sobre a fidelidade a Deus pelo dom da fé. E aí ele é pedra, e o que Jesus faz com esta pedra que é Pedro? Prestar atenção no evangelho. O que Jesus vai dizer? E sobre esta pedra eu farei o quê? Construirei a minha igreja. Eu sempre gosto de dizer que nós temos um grande privilégio. Nós não precisamos colocar uma placa ali na entrada da igreja com o nome de um fundador desta igreja, como a gente percebe em várias outras igrejas que coloca lá o nome do fundador. Por quê? Porque nós pertencemos a esta igreja, construída por quem? Por Jesus. Então, quando te perguntar quem é o fundador da sua igreja, de acordo com o evangelho de hoje, o que você vai responder? Jesus. E Jesus, edificando, construindo esta igreja, escolhe uma pedra. E qual é esta pedra? Pedro. Para nos falar da missão apostólica de Pedro. Vocês ouviram no comentário inicial da missa? Quem é Pedro para nós hoje? Leão. É o Papa que tem esta missão de tornar-se o elemento visível da comunhão para toda a igreja. Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. E diante disso nós temos uma sucessão ininterrupta do sucessor de Pedro, através da figura de quem? Do Papa. Então hoje nós também devemos rezar nesta missa pelo Papa sucessor de Pedro. Vamos no final do Evangelho para ver o que vai acontecer no final desta história. Olha lá, versículo 19. Vamos juntos? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Entre o céu e a terra, Jesus quis deixar uma mediação. E essa mediação é feita por quem? Pela igreja que Jesus funda. E confia as chaves a quem? A Pedro. Depois vocês olham no estandarte, o que Pedro segura na mão? A primeira figura é de Pedro. Olha o que tem lá na mão de Pedro, em cima. O que ele está segurando? As chaves. E embaixo nós temos Paulo. As chaves para ligar o céu e a terra
passa pela mediação da igreja. E hoje a gente quer céu sem igreja. Hoje a gente quer fé sem igreja. E o movimento do Evangelho nos apresenta esta mediação. E eu gostaria de encerrar com 2 exemplos claros, para vocês entenderem o movimento de ligar e desligar. Quando nós somos batizados, o que acontece conosco? Nós somos redimidos do nosso pecado original. Então a gente nasce como criatura de Deus, porque nascemos com a marca do pecado original. Pela graça do batismo, o pecado original é dissolvido, é abolido, e aquela pessoa batizada é elevada à dignidade de filho, de filha amada de quem? De Deus. O que o batismo fez? Desligou e ligou. Ele nos tirou da condição de pecado original e nos elevou à condição de filhos amados. Esse é o movimento do ligar e desligar. Por isso que o batismo é tão importante. Quem ainda não é batizado, corra atrás do prejuízo. Corra atrás do prejuízo. É importante nós entendermos que esta graça, ela é para a vida de todos. Então, guarde do Evangelho o que hoje ele quer te oferecer. A fé é dom antes de ser tarefa. Pedro se torna rocha enquanto fé confessada, e não mérito pessoal. A fé confessada desdobra-se na missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na missão é recebida as chaves do reino de Deus, como sinal do serviço e não da posse. E a confissão que gera a missão formam uma só vocação. Guarda isso no coração. Confissão de fé e missão são as 2 facetas de uma única moeda. Não queira você viver uma confissão de fé sem missão, ou não queira viver uma missão sem fé. Permitamos que neste domingo da solenidade de São Pedro e São Paulo, nós também façamos esta experiência íntima e profunda com Jesus, ouvindo a voz do Pai Eterno, para conhecermos tal como Ele é, e a exemplo de Pedro, confessando a nossa fé: Tu és o Messias, o Filho de Deus. E encerro com a pergunta do Evangelho: quem é Jesus para você? Então vamos pedir esta graça que o Evangelho de hoje quer nos oferecer, de uma experiência íntima e profunda com Jesus. Se pergunte: quem é Jesus para mim? O que eu sei sobre Ele é o que eu ouço as pessoas falarem, ou é fruto da minha experiência íntima e profunda pela via da fé? E como Pedro, repita: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele
naquele que me dá força